dia, galera! Tudo bom? Então, estamos aqui com mais uma peça de Shakespeare, começando hoje. Até trouxe a minha caneca especial. Gente, olha só. Essa peça, o pessoal está perguntando sobre as edições. Essa edição que a gente tem está no box 1 da Bárbara Eliodora, aquela edição da Nova Fronteira, que ela faz o box. Então, está no Peças Históricas do box 1 da Bárbara Eliodora, tradução da Bárbara Eliodora. Nós temos também, eu dei uma olhada, naquela coleção que eu gosto muito, que é aquela Teatro de Bolso, que é a tal da editora Peixoto Neto. Ela faz umas ediçõezinhas pequenas que eu acho tri boa para carregar, assim, e tenho gostado também das traduções. A tradução é Carlos Alberto Nunes. Então, essa aí tem na Amazon, não é cara. Essa aqui vai ser a nossa segunda peça histórica do Shakespeare, né? Vocês lembram que nós já lemos a do Rei João, né? O Rei Atrapalhado, aquele rei que é cheio de memes e tal. Depois da do Rei, que tem até o desenho animado do Tigre, lembra? Sim. Essa aí foi a primeira que nós lemos das peças históricas inglesas. Essas peças vão ficar, vocês vão ver, cada vez mais interessantes e importantes para a gente. Bom, daí tem a peça Eduardo III, que é uma peça que a gente não tem certeza que é do Shakespeare, até estava entre as nossas, entre as que nós iríamos ler. Só que aí, além de não saber se é uma original Shakespeare, aconteceu um negócio, nós fomos procurar, né? Uma das meninas até conseguiu por um preço bom, mas assim, o preço dela só tem uma edição e não tem no box, não tem a tradução da Bárbara Leodora. E essa edição que tem era caríssima, assim, era tipo proibitiva. Daí nós resolvemos passar essa edição. E agora vamos tentar, de repente, no Black Friday, conseguir uma dessas, porque aí a gente já compra para ter no futuro, né? Eu acho que é uma peça Uhum. interessante, até porque depois, quando a gente fizer situar ela historicamente, vocês vão ver que o Eduardo III foi um rei bem importante, né? Bom, nós vamos ler agora o Ricardo II, que é um rei bem emblemático também, e a época que nós vamos ler também é muito boa. Antes eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto da peça, tá? A peça foi escrita por Shakespeare quando Shakespeare já era um cara muito, como é que a gente diz assim, conhecido, além de muito conhecido, tinha uma carreira bem consolidada e, além disso, ele tinha comprado uma parte do teatro. Ele era dono do teatro, então ele fazia essas peças especialmente, exclusivamente, já escrevia exclusivamente para esse teatro, do qual ele detinha uma parte. Ele já era amigo da rainha e ele faz uma peça impecável. Vocês vão ver as falas, os versos. Quem tiver a oportunidade de ler em inglês, fazer o shadow reading, ela é toda em versos, ela é perfeita. Dizem que talvez tenha tido alguma tipo de, como é que a gente diz, censura pelo fato de que a rainha Elizabeth gostava desse rei, né? Historicamente, né? Ela chegou a dizer, tem uma, até isso está relatado na história dela. Uma vez, ela estaria no Arquivo Real e um dos grandes arquivistas, historiadores da época, falou que estava pesquisando o Ricardo II e ela disse que gostava do Ricardo II, que ela se considerava o Ricardo II. Mas eu acho que assim, ó, não, vocês vão ver ao longo da leitura que não parece que ele teve bastante liberdade para escrever, e eu acho que existe um pouco de confusão também pelo fato de que ele mostra um lado humano do rei, sabe? Ele não faz mocinhos e bandidos. E isso é bem o que Shakespeare era. Né? Então não é uma coisa que ele quer puxar o saco da Rainha Elizabeth. Ele era assim, ele mostrava o lado humano também. E o lado dele, né, das crenças desse rei, né? Uhum. Porque uma das características do Ricardo, né, Tati, justamente é essa, de que ele era um rei que se acreditava muito que o poder dele era divino, que ele não sairia dali porque Deus, né, provém e Deus traria isso para ele, né? Então Sim. ele não se preocupa tanto com a política, em fazer política, né? Ele não tem essa destreza política em função das crenças dele, né? Eu Uhum. senti assim, mais ou menos, né? Sim. Fazendo só um parênteses, a época que ele escreveu, acho que estava também perto de quando ele escreveu Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão, Noite de que é verão. a melhor peça de Shakespeare, segundo a Malu. Exatamente. E então, claro, a gente só
pode esperar que, ela seja realmente bonita, né, porque ele estava realmente numa fase, em que apesar de ser uma peça histórica, ele tem que falar de reis, né, mas ele também coloca muita poesia, e isso dá para ver a gente vai ver aqui no texto. Eu acho que isso torna já um texto interessante, né, para quem já fica com aquele pé atrás de não querer ler uma coisa histórica, porque é um pouco chato e tal, mas, assim, eu estava até pensando hoje, eh, imagina que honra seria se a gente tivesse, sei lá, vamos falar que se você a gente quem nasce na Inglaterra e tem a honra de poder estudar um pouco de história, é claro, né, que aqui é uma ficção que o Shakespeare fez, né, e ele coloca as falas e tudo, até porque ele não sabia realmente exatamente o que aconteceu. Mas ele pega essa história desses reis, né, de todos os que ele fez peças históricas e transforma em peças. Ele faz uma ficção e, só que imagina se você pudesse aprender, que nem a gente está aprendendo agora, um pouco mais da história da Inglaterra, dos reis, por esse meio, né, por Shakespeare, um grande professor, né. É. Não, e eu acho que por isso, assim, esse momento agora é um momento muito bom de entrar nas leituras de Shakespeare, para quem não começou. Isso é Uhum, importante, porque essa peça, claro, a gente leu a anterior, é um rei interessante e tal, mas aqui vai começar uma peça e ter link com a outra, sabe. uhum, Uma e uma parte da história da Inglaterra que é muito interessante. Aqui vai, a gente teve aquele rei Eduardo III, da peça que a gente não leu. Esse rei tem 7 filhos, né, 2 morrem, mas os demais começam a brigar pela linha sucessória. E essa peça é imediatamente antes de começar aquela guerra das rosas que durou 30 anos entre a casa Lancaster e a casa de York, né. Vocês veem que uhum, isso está presente até hoje na Inglaterra, né. A gente tem da casa de York, agora recentemente foi afastado das funções reais o duque de York, que por escândalos sexuais, né. Ele era uhum. amigo daquele Epstein, daquele americano que fazia, que gerenciava programas sexuais de celebridades e tal, com menores. Aquele Uhum. cara que foi suicidado dentro da prisão, né. Aí daria Sim. uma bela essa história do Epstein é outra história que daria uma bela história de Shakespeare. Então esse cara era um dos envolvidos nesse escândalo e foi afastado agora. Então, assim, até hoje essas casas permanecem, até hoje elas são importantes, até hoje tem treta, gente, e Sim. treta da peça de Shakespeare, né. É. Então isso aí é muito interessante. A própria família real, né. Uma vez eu fui ver uma peça num teatro shakespeariano, aquele de Chicago, que volta e meia eu falo aqui, que era uma treta atual que eles transformaram em peça shakespeariana, sabe. Claro, Uhum. é tudo uma fantasia, não era Shakespeare, mas era um Shakespeare com a família real atual. E várias das coisas que apareceram na peça foram acontecendo agora, sabe. Uhum. Tipo, eles se afastarem da realeza Aham. por vontade própria, sabe. Então, assim, foi muito interessante, é muito interessante fazer isso. Mas voltando aqui, eu estou viajando, né, o contexto histórico. Então, essa Guerra das Rosas começa porque cada casa se identifica com uma cor de rosa, vermelha e a branca, e aí ficam 30 anos em guerra, sempre pela luta da sucessão. E essa luta começa agora. Ricardo II, ele estava lá como rei por ser filho do primeiro filho do filho primogênito, né, aquela regra do Uhum. do filho primogênito do filho primogênito do Eduardo III, porque o filho Isso. primogênito do Eduardo III, além de ser um cara, um baita guerreiro, baita isso, baita aquilo, conseguiu fazer muitas coisas em vida, né, ele foi o herói da Guerra dos 100 Anos, ele morreu cedo, morreu antes do pai, né. Sim. Uhum. Então acaba que o primeiro filho dele, né, o primogênito dele, vira rei em detrimento de todo aqueles outros irmãos, que são os Uhum. tios dele que aparecem na peça, né, que vão Sim. ser fundador sendo que 2 deles fundam essas casas de York, de Lancaster. Isso. Então, que vem no final da que essa a casa que está hoje lá, é a casa de Gales ou de Windsor, não sei qual é a casa atual, também descende dessa linha sucessória. Então, são essas pessoas que lutam pelo trono e que estão sucessores do Eduardo III, até hoje reinam na Inglaterra, Uhum. né.
sim. Então é muito interessante, a história inglesa é muito interessante, porque, enfim, todo mundo foi influenciado pela Inglaterra, né, inclusive a nossa colonização aqui, Uhum. e é interessante estudar, sabe. Então, vem agora ver os vídeos das primas, porque aí vocês vão estudar, Shakespeare também, né, mas vão Sim, estudar um pouco da história da Inglaterra e ver o quanto Shakespeare sacava o espírito desses reis, né. sim. E eu até estava comentando, o Shakespeare, eu vejo assim, né, a gente comenta da que ele fazia, eh, essas peças e ele colocava muita coisa que não agradaria talvez, né, a rainha, e eu acho que ele por muitas vezes, ele colocou muita coisa que deve ter a rainha só podia gostar muito dele, porque eu acho que às vezes ele escapava por um triz, assim, De ofender. de ofender ou de falar alguma coisa, porque a gente vê aqui, né, eu estava pensando nessa questão, a gente só leu, o começo da peça aqui, mas já dá para ver que, o Shakespeare coloca o rei, né, como um cara que faz as suas vontades. Até aí tudo bem, e aí eu acho que, né, mas assim, depois os outros personagens vão contestar essas atitudes dele, e aí eu acho que é o problema, entendeu? Como que ele coloca personagens que contestam, né, assim, mas ele fazia muito bem e vamos ver qual, né, vamos chegar no final da peça para a gente ver como que ele desenrola tudo isso aí. Mas eu acho que ele chegava, assim, muito perto de de É. de de ter a cabeça dele cortada ali. Sim, sim, e tudo isso mostra a genialidade dele, né. É, com certeza. Mas ele devia ser um Mo cara que vivia com bah! E os amigos deviam dizer: "Agora tu cai", e ele assim: é, "Não, tô não, de boa". vou escrever um Ele soneto tinha aqui um enquanto feeling. isso. Enquanto isso eu escrevo um soneto, vai dar tudo É, certo. sim, Galera, então nós vamos, assim, para a parte que a gente gosta mesmo, que é aquele dia a dia do castelo, né, o dia a é, dia da corte, as intrigas, as tretas, sim, isso aí que é o que nos move, né. Vamos é. para a peça em si, Vamos. né. E, assim, não fiquem tão, preocupados em entender, assim, eu acho que o que é mais básico é a gente se acostumar com os personagens. Aí a gente vai começar a falar aqui, dado isso, depois que a gente né, já se aclimatou, eu vivo voltando no começo para lembrar quem é quem, porque toda hora eu me esqueço. Não tem tanta ação ou história, assim, para a gente ter que, né, absorver, porque acho que aqui são mais as falas, né, Malu, que são importantes aqui. Que são importantes e principalmente os embates, assim, que acabam É. se repetindo nas peças, o o amor e o poder não, o amor não tem Uhum. no caso aqui, falta muito, né, o amor ele deixou todo para Romeu e Julieta, para vocês Sim. verem que, assim, as melhores peças dele, ele escreveu juntos, né, Amor É. Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, era uma época de muita inspiração do Shakespeare. Sim. Bom, e aí é isso, assim, essa coisa de a legitimidade divina contra a legitimidade política, as tramóias políticas, o porquê que isso acaba sendo muito importante, né. Aqui a gente Sim. vê cair aquela coisa de fé e de rei divino, palavra de Deus, vocês veem Uhum. que várias coisas vêm depois disso, né, próprio rompimento com a igreja e Com a as igreja. alianças assim, até uma nação em si que vai, como é que a gente diz, se amadurecendo, né, vendo Uhum. que as coisas perdendo aquele romantismo, né, e É. aí acompanhando essas tretas políticas, né. Sim. E também a questão da simpatia e da antipatia, né, que o povo ele não acha que tudo que o rei está fazendo, eh, é justificado porque ele é divino. Então isso aí Isso. começa aqui, né. Uhum. Então é próprio é tudo muito grande, né, e tem muitas camadas, a própria fé é questionada, né, a própria tem o que que o povo está pensando, o que que o rei está pensando, o que que eles, o que que co a forma como a história inglesa vai crescendo, assim, não sei se dá para dizer evoluindo, né, porque a gente evoluindo, a gente sempre pensa vai indo para melhor, mas evoluindo
no sentido de que vai superando algumas coisas e trazendo outras, né? Umas coisas às vezes melhor, umas coisas às vezes pior, mas assim vai se formando o que a gente chama de história, né? Isso. Mas, então tá, gente. E coisas que se repetem até hoje, né? Também isso é muito importante. Uhum. Olhar para trás é uma forma de ver para frente também. Exato. É bom ir para frente olhando sempre o retrovisor, né? É, Dando aquela conferida assim no retrovisor. Eu sim. fiz assim até, Tati, para esse negócio que a gente está sempre vindo. Eu gosto muito dessas peças históricas, eu gosto muito de estudar a história. Aham. Então, eu fiz uma árvore aqui. Depois eu vou passar ela Ah, que limpa, legal. bonitinha. E aí eu escaneio e ponho, porque daí é interessante, assim, durante a peça, em vez de voltar até a árvore, a árvore não, a lista de personagens, tem essa arvorezinha, Uhum. assim, que é uma lista de personagens organizadinha, Sim, até porque todo principalmente mundo dessa da aqui quase é associação. parente, né. É o tio, é o Todo mundo é primo, parente. e aí a gente se embanana. É, e quando começar as peças dos Henriques, esses personagens É, vai chegar eles próprios, os filhos deles, né? E não sim. esqueçam que aqui todo mundo tinha idade para ser rei, os tios dele todos poderiam estar ali, e na realidade ele foi antes por esse direito de primogênito, né? Então E ele, com a idade de 9 anos, né, ele já foi, não sei se proclamado ou ele já tinha direito ao trono, né, porque o pai dele morreu antes do próprio avô, né. sim, o pai dele morre antes do próprio avô, É, ele casa, é prometido, eu acho que em seguida para Isabel, né? sim. E que é a esposa dele que aparece aqui, a rainha, né? Aham. Então era tudo muito cedo, né? Todos os Sim. casamentos eram muito cedo, né? Uhum. O próprio irmão dele, aquele Lionel da Antuérpia, é um cara Uhum. que ele casou com 5 anos. Eles queriam muito a aliança com a Irlanda, então ele casou com a Elizabeth de Burgh. Eles eram da casa de York também, eu acho, depois, né? Mas isso vem depois. Mas ela era uma duquesa também. Ela era uma condessa, quer dizer, de Ulster, que é da Irlanda. A família dela tinha muita, muita terra. Então lembram que aqui também, né? A terra ficava com as famílias, né? Sim. Então, para eles era um interessante. Eles tinham muita terra na Irlanda, eles queriam essa aliança, fortalecer essa aliança com a Irlanda. Então, o Lionel vem a casar com essa Elizabeth de Burgh. Ela tinha 10 anos, ele tinha 5, sabe? Então, assim, Sim. são várias histórias dentro das histórias, até os personagens secundários aqui têm muitas histórias, e que daí a gente vai entender por que a tomada de, de partido deles em relação a uma ou a outra casa, quando Uhum. vem a sucessão dele. Sim. Então, tudo são alianças políticas, né? São, até hoje, É. infelizmente. Bom, vamos para treta? Vamos para treta Vamos, que a gente gosta? Então tá. vamos. Cena 1, né? Uhum. No castelo de Windsor. De Windsor. Castelo de Windsor, entra o rei Ricardo, o John de Gaunt, que vem a Uhum. ser o duque de Lancaster, que é o pai do outro grande personagem dessa peça, né? O Henrique o Henry Bolingbroke, né? O Henrique Bolingbroke, que Uhum. também é conhecido como é que é? Harry de Hereford, Lancaster e Derby. O cara tinha Aham. bastante título, né? Era Sim. pior que o Internacional, tem muito título. E aí esse cara que depois também vem a ser um rei, Henrique VI, sétimo, né? Enfim, esse cara está brigando direto pelo poder nessa época com o Ricardo, né? Ainda Uhum. tá aquela coisa assim de cavalheiros, né? Mas eles sabem que estão ali. O Sim. Ricardo, por sua vez, é esse rei que acredita que é divino. Então chega o tio dele lá. O tio dele acusa, né? Não acusa o Ricardo, acusa o Thomas de Woodstock, né? É, que é o Mowbray, né? O Thomas Mowbray de ter Isso, matado o Thomas de Woodstock, que era o duque de Gloucester. Então a duquesa isso. de Gloucester é viva, mas o duque já morreu assassinado segundo esse tio dele, que é o pai do Henry,
pelo Duque de Lancaster. Então ele já começa ali contando acusando o Thomas de Woodstock, que é, Uhum. digamos, amigo do rei, né, do Ricardo, de ter matado. Sim. E aí o Ricardo questiona, começa aquela coisa de conversas e tal, né? Uhum. E aí ele conta que esse cara insultou o filho dele, né? E aí eles trazem o filho dele pra frente os dois, né, pra frente do rei, né? Sim. É. Os 2, né, o Bolingbroke e o Mowbray, os 2, né, que um tá acusando o outro, um tá acusando e o outro tá se defendendo falando que não foi, né. Sempre através de versos bonitos, mas tem as baixarias do Shakespeare que são Tem. sensacionais, né? Sim. Num determinado momento, o Henrique diz tu não pro outro, tu não é só traidor, tu é um canalha. Bom É. de Daí o Mowbray já refuta para ele, não fala o zelo a essas palavras frias, não são júri de briga de mulher. Ainda acusa o Sim. outro de estar, a acusação bem machista, né, de estar fazendo briga Ó. de mulher, né. É. Então, assim, tem ali o linguajar chulo em belos versos. Sim. E aí tem uma hora que o Mowbray tá falando assim, ó: "Engole essa mentira, e quanto a Gloucester, não o matei, mas por desgraça minha, fui negligente em meu dever, no caso", ou seja, ele falou: "Não fui eu, mas gostaria de ter sido", né. Ai, ai. Sim, a gente Ah, tá aqui recheado, né, é legal, assim, acompanhar, essa discussão deles aqui. E te e aí chega que o Ricardo tá escutando, né, um falando e outro defendendo, e ele resolve tomar uma atitude e penalizar os 2, né, fazer uma pena ali uma para cada um, e aí ele vai falar o que é, que ele vai fazer, né. calma, Tati. Antes aqui, eles têm esse Hã. jogo de insultos, né, em versos, isso deve ser muito Aham. legal de ver no teatro, né. E aí eles Sim. começam a falar: "Ah, eu vou te jogar a luva, né, chamar para o duelo. Uhum. Não, eu que vou te jogar e pã-pã-pã". Uhum. Aí combinam um duelo, né. É isso, é. É, Eu já nesse fui à nesse frente. minuto, entre esses, como é que diz assim, esses insultos, o Bolingbroke fala que o Thomas recebeu, né, que o Thomas Mowbray recebeu 8.000 para montar um exército, né, para se Aham. insurgir, e que ele matou o Gloucester. Isso. Depois a gente vai saber como ele matou, quem matou e por que matou e quem mandou. É, Então aí vai rolar o duelo, não vai rolar o duelo e tal, aí combinam que vai rolar o duelo, né? isso. Aí, então, no final, tá, se apronta, etc e tal, e aí chega na cena 2, que aí a gente vai antes de acontecer isso que a Tati falou, a gente vai como é que diz, pra casa do John Gant, né? Isso, Do John the Gaunt. é, E tá quem lá com ele? A a duquesa de duquesa, Gloucester, a a viúva, né? viúva. Do Isso. Gloucester, né? E na primeira fala, daí ele revela pro público, né? No caso, para Uhum, nós, né? Que quem mandou a morte de Gloucester foi o Ricardo. O uhum, Thomas matou, mas quem mandou foi o Ricardo, né? sim. E aí, só que ele acredita, né, no direito divino. Ele diz que não pode, que ele se resigna, que ele não pode matar, né? Não Aham, pode matar, que ele entrega na mão de Deus o destino do Ricardo, né? Que sim, ele acredita que Deus, né, dar conta dessa vingança, seja aqui ou noutra vida, ou etc e tal. E a duquesa não, né? A duquesa diz: "Não, peraí, né? sim. Ela não se resigna". E aí ela diz, ó: "Chamamos paciência nos humildes, o que no peito nobre é covardia". Então, Aham, elegantemente, ela diz: "Tu és um covarde, né? Nós temos que se sim, infringir, tu tens que vingar e aí ela fala no final da fala dela ali: "Tens que vingar a morte do Gloucester". E aí o Gaunt responde: "Não, essa luta é de Deus e tal, pã-pã-pã". E aí tá, daí acaba se aí ela fala da dor que bate, etc. E essa cena é bem curtinha, só os dois, né? E aí aham, começa a cena 3, que aí sim, eles estão é a Lissa em Coventry. O que vem a ser a Lissa, né? A Lissa nada mais é do que aquele espaço entre a proteção, aquela proteção que antigamente era de madeira dos castelos, e o castelo, né? uhum, Então tem aquela parte assim, né? Que até às vezes a gente vê nos filmes eles jogando, vai a primeira leva de guerreiros vão para lá, né?
sim. Aquela parte que é a parte que o Hamlet tá com os amigos também, eu acho, né, não Aham. ela é onde acontecem os duelos, onde acontecem as batalhas, assim, também em tempos de paz, né, acontecem as batalhas e em tempo de paz acontecem esses duelos, esses eventos que eles gostavam tanto, né? Uhum. É tipo, como é que a gente como é que a gente diz assim, uma parte aberta, né? Um Aham. sacadão, assim, né? Uma varandade, Sim. uma varandade onde tem as coisas legais, assim, tipo, o duelo deles, né? Então eles estão na liça, né? E o filho do Duque de York está conversando com o Merle, né? Com o Marechal, né? Uhum. Então eles estão ali naquele bate-papo, né? E chega o Ricardo, né? Sim. E aí em seguida chega o Bolingbridge, né? Uhum. Ele diz que vai, tem certeza que vai matar e tal. Até hoje eu vim com a minha. Aí ele fala o santo dele é o São Jorge, vim até com a minha É, medalhinha de São Jorge aqui. sim. Vocês viram que São Jorge, antes de ser famoso no Brasil, antes de ter Já as armas era de Jorge, né? já era Já era protetor famoso do na rei. Inglaterra. Sim. Então ele fala ali que vai ter as armas de Jorge. Não tô brincando, ele não fala isso, Aham. mas fala isso. Não é, não é, mas é, né? E ele fala que ele tá do lado da verdade, que a verdade vai dar sorte para ele nessa luz, Uhum. nessa luta. O Ricardo chama ele sempre de primo Harry, primo Hereford. É super É, querido, assim, né? Mas na verdade os dois ali estão se matando pelo poder, né? sim. E como aí chega também o Thomas, né? Uhum. E começa aquele blá blá blá, vai começar o blá blá blá, e o Ricardo aí diz, né? Ele suspende o duelo. Lembrem que o Ricardo é o rei das palavras, ele não é o rei da briga, né? Sim. E suspende o duelo. E aí ele gosta de duelos de palavras, duelos intelectuais, né? E aí, Tati, o que que acontece que aí tu tava falando? É, então, aí ele vai instituir, ao invés da briga, porque ele fala: "Alguém vai ter que morrer", né, então ele acha que seria mais, sei lá, bom para os 2 que ele oferecesse não a morte, né, de um dos 2, mas uma punição. E aí essa punição ele estabelece diferentemente um para o outro, né, e a gente vai ver qual que é. Mas, na minha opinião, dá ruim para as 2, porque nenhum dos 2 está satisfeito, né, com a punição, Sim, e um fica sim, pior do que o outro, que daí a gente vai ver o porquê e o que vai levar né, ao Ricardo ter alguns problemas ali para frente depois. Mas o que eu acho legal, Malu, é que ele passa muito essa ideia, né, eu acho que isso aí ele já deixa claro, assim, o Shakespeare falando assim, de que o Ricardo era um rei que além de ele se achar, né, dele acreditar que ele tinha e ele era rei por vontade divina, que como era comum lá na época, ele coloca também as pessoas, que nem você falou, que acreditavam e tinham medo de, por exemplo, depor ou atentar alguma coisa a esse rei por conta dessa vontade que assim que era uma o que sempre acho que existiu ali que você não poderia tocar ou não poderia armar contra ou depor ou mesmo matar um rei que tivesse que carregasse esse poder, né, que seria o da exato. tradição. Então acho que isso é muito forte aqui e é tudo baseado nisso, entendeu? Assim, tudo não, mas tem grande parte aqui é desse medo. Das, a- É, das ações dele, né? As ações do isso, rei é movida por isso, exato. né? É, sim. Era um período bem absolutista, né? Uhum. Eles eram. Esses reis absolutistas começam a cair em desgraça justamente por isso, assim, porque eles acham que todo mundo tem que entender que a vontade de Deus é aquela, né? Sim, Lembrem na França também, né, o que, que acabou acontecendo. Então, ele tem certeza que todo mundo vai respeitar a vontade de Deus, né? é, é, Ele é Jesus Cristo, assim, ele se acha Jesus sim, Cristo. E esse tipo de reinado está começando a entrar em decadência, né? Esse é, absolutismo completo está começando a entrar sim, em decadência também. É uma das coisas que essa peça
mostra, porque em função disso ele toma medidas que são pouco simpáticas, né. Uhum. E aqui ele acreditando que vai ele coloca os 2 no exílio, né, Aham. sendo o exílio do primo de 6 anos, de 10 anos, 10 né, anos. É. E o do outro eternamente, né. eternamente. Esse pri Sim. aí no final ali, no final do ato, ou no meio, Aham. ele muda, né, o exílio Sim. pra 6, né. Para 6. Mas É. ele acha que os 2 vão respeitar, né, porque é vontade de Deus, afinal, e ele se vê livre, e para ele é muito conveniente, né. Ele Sim. se vê livre dos 2, no caso, um que até é um cara que era aliado dele, de repente até é mais útil para ele do lado de fora, Sim. e o primo é esse que tá lutando. Ele acha assim: "Ah, já resolvi, não vou precisar lutar nem com meu primo, porque a É. próxima coisa seria uma luta, ele vai ficar lá, vão esquecer dele, né". Então Sim. a gente vê que ele chega a ser, nesse ponto, ele chega a ser um pouco ingênuo, né, por Sim. acreditar nisso. E É, resolve ele as coisas com acredita. as palavras, sem guerra, que é o que ele gosta também, né. É, e ele fala, que eu achei interessante, que eles são proibidos, os 2 exilados são proibidos de em qualquer momento deles se unirem, ou seja, se reencontrarem mesmo no exílio, né, ele fala: "Nenhum dos 2 sendo fiéis a Deus, há de buscar no exílio o amor do outro, nem hão de olhar a face um do outro, nem escrever, saudar ou conciliar. A tempestade desse ódio criado". Então eu acho que ele estava com medo dos 2 no exílio, né, com Se raiva do rei unirem. que se unirem para então ele fala, ele ainda avisa que: "Ó, vocês têm que ficar longe um do outro", né. Sim, ele isso que eu acho, assim, ele é um pouco, como é que a gente diz? Ingênuo, né. Ele É, sabe que vai acontecer, mas ele diz, que ele acha que ele dizendo, daí não vai acontecer, né. mas é Que porque eu ele acho que dizendo ele isso se baseava muito nesse poder que ele tinha, né, divino, e que daí todo mundo claro. obedeceria por medo, então, eu acho que ele se baseia totalmente nisso e não porque ele realmente ele acha que ele seja uma pessoa forte para reinar, entendeu. Então aí eu acho que eu já vejo assim também. Sim. É, não, é bem exatamente isso, né. Sim. Aí tá, eles saem, né, Aham, eu não sei se eles chegam a sair, mas o pai do Bolingbroke aham. começa a Que é dizer o que que é o ele tá Gaunt. matando ele, né. É, sim, E aí o Ricardo diz pra ele: "Mas como assim? Tu foste um dos que foi a favor, né, quando eu sim. falei em exílio", né, e ele diz, que ele quis fazer isso para ser civilizado, porque ele achou que os demais do conselho, né, Uhum. também iriam dizer que não, iam se opor a isso, né. Sim, Mas ele não queria ir contra a ideia do rei. E aí sim. acabou que ele foi castigado com isso do filho, ele tem certeza que ele vai morrer, que ele não vai Uhum. sobreviver, que nesses 6 anos ele morre, né. Sim. E tem E faz e tem toda uma fala, né. faz. Sobre a questão dele que não vai aguentar pela ausência do filho e tal, né, eu entendi assim. Sim. E tem mas quando o filho dele tá partindo, tem uma cena aqui que eu gostei, tem uma fala dele que ele dá uma declaração de amor à Inglaterra, né, quando ele fala ele 211. 212, é depois. Ah, Bom, pode ser eu depois. peguei só o final, é o último, assim: "Adeus, ó terra inglesa, doce solo, mãe e Ah, ama que", sim. é a declaração de amor à Inglaterra. Nessa aqui o Shakespeare já ganhou a rainha, entendeu, já ganhou, não Já, podia falar o já que parece quisesse depois. parece uma fala de político, assim, minha terra É, maravilhosa. é, Eu botei na 211 o discurso do Gaunt para o filho, sim, sabe. aham. Também é bonito, eu também Ai, anotei eu achei aqui, bonito. muito bonito isso aqui. Coloquei bonito também, ó, anotei ela. É, mas essa fala é fantástica, tá, te fala, são só 4 linhas. Eu vou ler. Então ele fala assim, partindo para o exílio, o Bolingbroke fala: "Adeus, ó terra inglesa, doce solo, mãe e ama que sempre me nutriram. Vá onde for, direi sempre outra vez, sou exilado, mas nascido inglês". Ó, ainda É muito rimando, né. bonito, né. Sim, Tudo bonito, né. E aí que a gente vê é, a tradução dela como é boa também, é né. boa, muito boa. Sim.
Dá pra ver aqui. Aí sai e acaba a cena e passamos para a cena 4, né. Sim. Ah, mas antes de passar, a gente descobre que o descobre não, mas chega o aviso de que o Gaunt está muito doente, né, que ele já tinha falado nessa fala bonita dele que ele não aguentaria, né, mas ele pede Sim. para o Ricardo ir lá vê-lo e, e aí o Ricardo eu acho que fala uma coisa muito importante, Malu, a última fala do ato 1 aqui, que ele fala, eh, que ele Não, torce não, para o cara morrer, não é? Logo. não, não, a fala dele no ato a gente está no ato 3, tá. Ah, na cena 3, nós vamos pra cena 4, é isso? É, aí Beleza, a então tá última bom. fala da cena 3 é essa tua fala, essa Não, fala isso, sim, sim, exato. É, tá, agora nós vamos página pra cena 4. 212. Isso. É. E aí eu acho que na Sim, 4 é isso aí, né. Na é, 4 ele fica sabendo, né. sim. Aí mas ele começa ali na 4, né, Aham. nós daí tá ele e o Almerle, né, É, ele pergunta até onde ele escoltou o primo Hereford, né, e o sim, Almerle diz que levou até não é muito preciso, eu acho ali, levei como chama até a outra estrada onde eu deixei. E aí ele queria saber se isso. teve lágrimas, meio que torcendo para que teve lágrimas, aí o Almerle diz que dele não. Sim, E, e aí, eh, e aí ele acha, talvez tenha feito, o vento tenha feito alguma águia correr. E aí ele perguntou o que o cara disse quando se despediu. E aí ele disse, isso. passe bem. É, Ou seja, o Hereford foi durão até o final, né? foi durão. Ai. Sim. E aí o Ricardo já arruma outra guerra, né, a guerra com a Mas assim, Irlanda. ele fala ali naquela fala aqui da 213, o Ricardo fala que ele tem certeza de que aí ele diz que ele estava com medo mesmo Aham, da concorrência, né, porque ele diz que o sim, Hereford tratava os súditos como se fossem súditos dele, como se ele fosse o rei, né. sim. E e ali o Ricardo fala no início ali: "Nós mesmos e Bush", eu não entendi ainda quem é esse Bush aí, não sei se é uma figura, alguma coisa que ele queira falar, depois vou te pedir para dar uma olhada Eu vou ver no para original. próxima É, no original, né. sim. É, o Bush é um personagem. Aí no final ele fala que tem que ir para a guerra com a Irlanda, né. Aham. Não esqueça que a Irlanda é a terra de uma das cunhadas dele, né. Sim, Cunhadas do não, uma tia dele, né. tia dele, é. E e e aí ele fala aquilo, né, Tati, que ele gostaria que ele pede que o cara quer ver ele, e ele gostaria que o cara já tivesse morrendo, né, Sim. e que o filho E dele morra junto também, né. isso, e que ele pegue e que ele já planeja pegar o dinheiro dele para usar na guerra, Assim, ele né. vai confiscar os bens, que é outra coisa bem Sim, importante, né. é, Ele quer e acho que vai confiscar os bens do Henrique para usar nessa guerra. Eu acho que ele já está meio quebrado, então aí é é, outra coisa que tira até como é que diz assim, a popularidade dele com os próprios nobres, né. sim, Porque o medieval é aquilo, né, a terra fica os nobres são donos da terra deles, é uma das certezas que eles têm por gerações e gerações, e no momento que ele confisca, ele vai contra essa regra. E aí todos os isso, nobres se sentem, ameaçados, né, então eles não sim. gostam desse confisco que ele faz das terras, né. Né, e se ele vai à guerra, ele perde se perde território, perdem todos, né. Então, assim, Perde a não é só Inglaterra. ele. É, É, ele exatamente. tá, mais adiante até, acho que eles falam isso, né, que ele tá, Muito gastão fazendo ele. é muito gastão e É, tornando a Inglaterra vendendo pedacinhos, pedacinhos da Inglaterra, que daqui a pouco eles não vão ter mais a terra deles, né. Que sim, isso aqui vai aham, virar um grande condomínio. é, exatamente. É, É, e aí terminamos assim, né. É, o Bush terminamos esse ato assim. eu acho que é um coisa da rainha, não é? Mas depois eu vou conferir aqui, ele É, e é eu e eu também não peguei, acho que deve estar aqui na lista de personagens também, né. sim, mas ele aparece mais pra frente junto com a rainha, ele deve ser alguém que É um Sir aqui, ó, Sir John Sir Bush. Só que ah, tem é verdade. vamos
Na tua edição, de repente, tem se esse é um personagem que existiu mesmo historicamente, a É, linhagem dele e tal, sim, ou se é só um que ele colocou como alguém parecido com alguém, ou isso. representando várias É, pessoas, sei eu lá. vou ainda eu apresentei a edição aqui, ó, da Arden, mas eu ainda não li nela, mas já tá todo marcadinho, ó, com os Shakespearezinhos aqui. E eu vou fazer isso e depois eu trago, essa informação aí e alguma outra curiosidade. Só uma curiosidade que eu já li aqui um pouquinho da introdução, é que essa peça histórica, acho que depois de uma dos Henriques lá, é a mais foi a mais encenada, assim, fez bastante sucesso, entendeu. Então, ou seja, fazia muito sucesso na época, né, do Shakespeare mesmo nos teatros e depois durante um tempo ainda foi bem popular. Então, Sim. sim. Mas, então nós acabamos aqui com o ato 1, espero que vocês não tenham ficado muito confusos, como a gente. Eu espero que a gente tenha ajudado um pouco e confundido vocês também, talvez vocês tragam novas informações para a gente, né, Malu? Exato, exato. Quem entende mais história da Inglaterra vai colocando aqui até dicas para onde a gente pode estudar melhor isso, né. É, E eu sim. vou colocar ali no grupo a árvore ali, porque eu acho que vai ajudar até para entender o vídeo, né. É, A ajuda, gente a gente ajuda ter uma pequena bastante. explicação sobre esses filhos, sobre essa linhagem, né. É, E que vocês coloca vão lá, ver chega Malu, até hoje. que eu preciso de Coloca ali. ajuda também. Tá, Tá certo, bom? Então tá, então nós certo. nos vemos no próximo vídeo do ato 2, excepcionalmente saindo na quarta que vem. A gente tem um espacinho aí ainda para antes de terminar Os Demônios, que é outra leitura aqui do canal das primas. Se você tem interesse, não esquece de ver os vídeos, acessar o canal, não esquece de dar o like, de se inscrever, de comentar aqui no vídeo o que vocês estão achando ou o que vocês, né, gostariam de ler também mais de Shakespeare. A gente já tem acho que é a última peça esse ano, né, Malu? É a última É, peça desse ano, né. A isso. gente tá terminando o ano, né, muito rápido. Ela vai ser a nossa peça de novembro, em dezembro eu acho que a gente faz uma parada, né. Acho que a gente vai ler aquele livrinho curtinho do Tolstói sobre o Shakespeare, não é? Que ele Exato, fala mal tá, do Shakespeare. exatamente. A nossa programação, a próxima eu não vou participar, vai ficar só a Nani porque senão eu vou ter que ficar muito braba com Tolstói e esquecer que um É, dos meus livros favoritos é Guerra e Paz. sim. Vamos ver. Não, falando sério, daí a gente tem esse livrinho em dezembro, aí eu acho que em janeiro a gente faz uma paradinha, né, e aí fevereiro Isso. retomamos ou março, né. É, Esse ano foi bem complicado para nós 3 tivemos muitas coisas, né, sim, então acho que a gente está merecendo umas férias, né, umas férias coletivas. merecemos. Mas continuaremos, né, Malu? A gente Mas vai levando. a gente vai levando, a gente vai entregar tudo que a gente prometeu. É, Que vamos aqui a gente continuar. ó, satisfaction guarantee or money back, tá. Sim, Como mesmo não envolvendo dinheiro, né. Mas é exato. isso aí, galera, a gente vai entregar tudo que tá ali na programação. Às vezes a gente dá uns brancos da programação, mas ela tá lá escrita e nós vamos segui-la. Isso aí, E aí nós estamos já acabando Os Demônios também, né. Os Demônios é uma baita peça, baita livro, tô é, adorando. Né, também. agora essa reta final tá sensacional, essa reta final tá fantástica, quem tá acompanhando também tá curtindo. Isso E é aí. isso aí, galera. Deem seu like, etc e tal, e voltamos no próximo vídeo com mais intrigas da corte. Até a próxima. Tchau.